Sou o professor David Medeiros e hoje estamos aqui no Top Militar. Vamos começar a parte de Física 2, que envolve a parte de termometria. Certo? Vamos aqui, na parte da termometria, primeiro a gente tem que entender a diferença, certo? O que vem estudar a termometria? Tranquilo? A termometria, ela é a parte da termologia que vai estudar as temperaturas, tranquilo? Mas só que para isso, o que vem a ser temperatura? Né? Você tem que lembrar bem, quando a gente fala em temperatura, saber a diferença entre temperatura e calor é o nosso primeiro objetivo, tranquilo? Então se liga, quando eu falo em temperatura, vai ser o agente físico que vai medir o grau de agitação das moléculas, certo? Então, por exemplo, conforme está muito quente, as moléculas vão vibrando muito. Quando passa a ficar mais o quê? Mais fria, as moléculas passam a vibrar com menos intensidade. Nunca pode o quê? Parar. Tranquilo? Então, quando a gente fala em temperatura, pode botar aqui, é o agente físico, que mede o grau de agitação das moléculas, certo? Beleza? Então, por exemplo, se a gente representar aqui, né, dessa maneira, então, isso aqui seria uma molécula vibrando com pouca intensidade e aqui com muita intensidade, tranquilo? Então a gente pode dizer que aqui tem uma baixa temperatura, certo? E aqui já possui uma alta temperatura. Certo? Então, essa que é a ideia da temperatura, medir o grau de agitação das moléculas. Quais são as unidades que nós vamos analisar aqui? As unidades, né, de temperatura, nós vamos usar 3. Né? Quais são? Aqui, vamos analisar na escala Celsius, aqui, dessa maneira, tranquilo? Que também pode ser em centígrados. A escala Fahrenheit, e a escala Kelvin, certo? Lembrando que aqui não tem graus Kelvin, um dia teve, só que não tem mais, porque ela passa a ser, depois disso, uma escala absoluta. Certo? Primeira ideia que a gente tem que analisar bem é lembrar do sistema internacional, certo? Então no sistema internacional, a unidade aqui que nós vamos analisar é sempre sempre em Kelvin. Certo? Tem gente que acha que é na escala Celsius, mas não é, certo? No sistema internacional, nós sempre vamos utilizar o que? Kelvin, entendeu? Então essa que é a ideia de temperatura, vai medir o grau de agitação das moléculas. Para a gente poder verificar a temperatura de um corpo, a gente utiliza o que? O termômetro, não é isso? Então aqui, aquele famoso termômetro clínico, né? De dilatação. Certo? Então o termômetro, é o que? Que mede, certo? A temperatura. Para o nosso corpo, né, a temperatura ideal mais ou menos é de 36,5, às vezes 37 graus Celsius, tranquilo? Agora, como é que seria a ideia do calor? Já para a gente já fazer essa diferença, tranquilo? Então aqui, dá um print aí, pá. Quando a gente fala em calor, aqui, calor já vai ser o que? Vai ser energia térmica em trânsito, certo? Sempre fluindo de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, tranquilo? Eu nunca posso dizer calor de um corpo, tranquilo? Nunca. Sempre vai ser o que? Essa passagem, essa energia térmica em trânsito, certo? Então aqui, você pode dizer que calor é energia térmica em trânsito, energia térmica em trânsito, que flui devido a uma diferença de temperatura. Certo? Então nesse caso aqui, se tiver um corpo A, né, e aqui um corpo B, se eu falar que a temperatura de A
está superior à temperatura de B, certo? Então vai fluir essa energia de A para quem? Para B. Tranquilo? Vai fluir o que? Essa energia. Até quando vai fluir essa energia? Até chegar ao equilíbrio térmico. Então, quando a gente fala em equilíbrio térmico, certo? Aí já vai uma ideia. Aqui, ó. Em equilíbrio térmico, isso quer dizer que os corpos estão com o quê? Com a mesma temperatura. Então é quando cessa o calor. Tranquilo? Então não há mais o que? Essa passagem. Certo? Então quais são as unidades aqui de calor que nós vamos analisar? Certo? Essas unidades. Quando a gente aparece calor, pode ser energia ou um quezinho de quantidade. Né? Aqui, ó, a unidade, vocês vão ver muito em caloria, que pode representar em cal. Tranquilo? E também a outra que é joule. Que o certo é joule. Tranquilo? Então aqui, a relação que nós vamos ter, né? Isso aí alguns concursos sempre te dão, é que um cal equivale a 4,18 joules. Tranquilo? Então se tiver 2 calorias, o dobro daquilo dali. Tranquilo? Então repare, a diferença, que isso aqui é importante para a gente analisar. Temperatura, médio grau de agitação das moléculas. E calor é o que? É energia térmica em trânsito. Até quando vai fluir? Até chegar ao equilíbrio térmico. Tranquilo? Por que a gente sente essa parte de sensação de frio e calor? Então, por exemplo, quando está no deserto, né? Quando está no deserto, o que acontece? Você sente essa energia muito maior. Por quê? O ambiente está com uma temperatura maior do que a do seu corpo. Então o ambiente vai o quê? Fluir essa energia até você. Isso faz com que a sua temperatura aumente, certo? Que você está recebendo essa energia. Agora quando a gente inverte o quê? A situação. A gente vai para um lugar muito frio, né? Você é que faz o que? O papel de transferência. Então você que vai ceder essa energia para o ambiente. Com isso a sua temperatura ela, o quê? Ela tem uma queda, tranquilo? Então essa que é a real diferença entre temperatura e calor. Não pode esquecer isso de maneira alguma, tranquilo? Tem antes, a gente poder jogar aqui as relações, o princípio zero da termodinâmica, que é muito comum. Olha aqui, ó, vou apagar isso aqui. Ó, esse princípio zero da termodinâmica está ligado diretamente com o equilíbrio térmico. Então quando a gente fala aqui, ó, princípio zero, ou lei, né? Zero da termodinâmica. Aqui, ó. Né? Que tem a primeira lei da termodinâmica, tem a segunda lei, tem a terceira lei, e tem também o que? Princípio que é mais conhecido como lei zero. Okay? Está relacionado o que? Você vai ter 3 corpos, né? Então, ó, você vai ter um corpo A aqui, vai estar em equilíbrio com o corpo B, e esse corpo B vai estar em equilíbrio com o corpo C. Tá? Então, você, se está em equilíbrio, tem que lembrar, não interfere a massa em nada. Equilíbrio térmico, mesma temperatura. Então, você sabe que a temperatura de A é igual à temperatura de B. Assim como se o B está em equilíbrio com o C, né? Que eu posso dizer que é óbvio, se A está em equilíbrio com B e B está em equilíbrio térmico com C, esses dois só podem estar em equilíbrio. Então o corpo A está com a mesma temperatura do corpo C. Tranquilo? Essa aqui que vai ser o quê? A ideia da lei zero da termodinâmica. Pode parecer ridículo, mas isso é cobrado em alguns concursos. Certo? Agora, nós vamos começar a analisar as relações entre as escalas. Né? Por quê? Você tem que lembrar das 3 escalas, que são as principais. Né? Então, quais são aqui as escalas? Não pode só decorar a fórmula, entendeu? Porque tem questões que ele não vai te dar a escala grau Celsius nem Fahrenheit. Ele pode utilizar uma altura, a densidade, entendeu? Então tem que saber essa relação. Então, ó, se eu botar aqui de início, aqui as escalas termométricas, não é isso? Aqui, ó, das escalas termométricas. Então, ó, a primeira de todas aqui, ó, escala Celsius, não é isso? Aqui, ó. A gente tem que aqui, saber o primeiro ponto fixo e o segundo ponto fixo, né? Que no caso seria o ponto de fusão e o ponto de vaporização. Então aqui, ó, quando a gente analisa o ponto de fusão,
né? E o ponto de vaporização. Certo? Para no caso aqui, ó, no caso o gelo, né? A água depois vai transformar. O gelo aqui, o ponto de fusão é quanto? 0 graus Celsius. E o de vaporização, ó, 100 graus Celsius. Tem que saber isso, certo? Que nem sempre que o concurso ele vai te informar. 0 e 100, você que tem que saber. Ele só vai falar ponto de fusão, ponto de vaporização, só isso. Né? Em outras substâncias vai ser outro valor, certo? Agora, esse ponto de fusão, como eu falei, é também conhecido como primeiro, aqui ó, ponto fixo. O de vaporização é conhecido como segundo ponto fixo. Tranquilo? Então na escala Celsius tem que saber 0 e 100. Quando você vai para a escala Fahrenheit, aqui, ó, Fahrenheit, certo? Aí aqui ó, já vai ser o que? Eu vou botar direto assim, ó. Primeiro ponto fixo, segundo ponto fixo, né? Então, ó, o primeiro ponto fixo, que é o ponto de fusão, já vai valer quanto? 32 graus Fahrenheit. Então, a 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit. E o de vaporização, que é 100 graus Celsius, aqui já vai valer quanto? 212 graus Fahrenheit. Certo? Então, ó, temos a escala Celsius, a escala Fahrenheit, certo? 32 e 212. E aqui, ó, a escala Kelvin, né? Que é a escala absoluta, não pode o quê? Esquecer. O primeiro ponto fixo e o segundo ponto fixo, ou o ponto de fusão e o ponto de vaporização. Nesse caso aqui, vai valer quanto? Ó? 273 kelvins e 373 kelvins. Tranquilo? Aí olha só, você pode perceber o seguinte, na escala Celsius varia de 0 até 100, certo? Então tem uma variação o quê? De 100 graus. Na Fahrenheit vai de 32 até 212. Então aí já varia de 180 graus. Na Kelvin, 273 até quanto? 373. Então varia de quanto? Varia de 100 graus. Tranquilo? Que é essa parte aqui. Aí é o seguinte. Sabendo os pontos, né, da Celsius, Fahrenheit e Kelvin, agora nós podemos o quê? Fazer a ideia para relacionar as três. Certo? Aí é que tá. Você não pode só decorar aquela formulazinha que você aprende, certo? Você precisa o quê? Jogar tudo bonitinho, que é a relação entre as escalas, certo? Então olha como é que seria isso aqui, ó.